Oh, glória. O Instagram ainda está tentando aqui. Oh, glória. Deus é bom, vamos entrando. Deus é bom, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Essa quinta-feira vai ser gloriosa, essa quinta-feira vai ser maravilhosa. Oi, Pri, seja bem-vinda. Chegou, né? Glória a Deus. Vai dando um oizinho para mim, quem tá aí, quem chegou. Glória a Deus. Eu tô tentando colocar no Instagram de novo, que tá verificando conexão, não sei o que tá acontecendo. Ô, pastora Marisa Lara, como é bom te ver, como é bom estarmos juntas. É muito bom, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ô, glória, o Instagram chegou, entrou também. Glória a Deus, Deus é bom. Que bom, glória a Deus. A Edneuza, minha filha. Glória a Deus, é muito bom estarmos juntos, né? Quando a gente fica um pouquinho longe, a gente já sente falta, né? A gente já sente falta. Ó, o pastor aí junto comigo, ele está aparecendo aí. Glória a Deus. Glauco, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de coisas tão grandiosas. A Emily também já entrou. Pedro, ô Pedro, eu vi lá, viu? O Pedro me mandou a resposta dele dos dons espirituais. Fiquei tão feliz com você, Pedro. Glória a Deus. O Pedro tem dom de misericórdia, gente. Olha que tremendo. E manda para mim no WhatsApp, né, que eu deixo aí. Manda para mim o resultado dos testes de vocês. É tão importante a gente caminhar junto, estarmos juntos. Manda para mim. Aqueles que me mandaram sobre o teste de paixão ministerial, eu vou estar respondendo o e-mail essa semana, viu? Para Patrícia Lara também vou estar respondendo. Eu tô para Edneuza também, eu vou estar respondendo. Ô, Lais, agora conseguiu, né? Entrar no Instagram, que bom, glória a Deus. E manda para mim, para eu saber como vocês estão, o que vocês estão conseguindo aí assimilar de todo o curso. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Eunice. Glória a Deus. Nós tivemos terça-feira muitas pessoas novas na nossa live. E eu fiquei muito feliz, muito alegre. Uma delas foi a Débora. A Débora, ela entrou pela primeira vez na nossa live. Eu quero que vocês estejam orando por ela também. Ela foi ali visitada por uma equipe nossa da nossa igreja, né? Ela está sendo acompanhada, ela quer voltar para os caminhos do Senhor, quer estar novamente indo à igreja. E foi muito bom, né, ela ter entrado. E Eunice, conseguiu, glória a Deus, né? A gente tenta e consegue. Seja bem-vinda, Jane. A Jane está aqui comigo hoje, né? Eu quero já agradecer antes de começar. Eu quero agradecer as minhas filhas que me ajudam tanto, né? Às vezes vocês falam assim, a pastora tá tão arrumada, a pastora tá tão bonita. Eu quero agradecer a minha filha Fabiana Dornelas, a minha maquiadora, né? Vocês acham que eu sou tão bonita assim, né? Elas que me fazem bonita assim, né? Ela me maqueia, a Liza que arruma meu cabelo, a Edneuza que arruma minhas unhas, né? A Jane, essas coisas todas bonitas que você vê aí nos vídeos, nas frases, é tudo a Jane que faz também. Eu quero agradecer as minhas filhas e aquelas outras que sempre estão comigo também. Estão me ajudando nos cultos, estão me ajudando nos louvores, estão me ajudando financeiramente também, investem no ministério. Eu quero agradecer todas vocês em nome de Jesus e principalmente vocês que têm estado juntos nas lives. É uma alegria para mim todas as vezes estarmos juntas para compartilhar esses segredos espirituais tão maravilhosos para esse novo tempo, né? Então vamos começar a orar, que hoje nós vamos falar de muitas coisas. Nossa, nós vamos falar de tantas coisas boas. Vamos descobrir o nosso estilo de evangelização hoje.
Nós vamos falar sobre vários estilos, 6 estilos que a Bíblia nos mostra, e nós vamos descobrir, né, em nome de Jesus, como atuar no evangelismo e alcançar almas para Jesus, amém? Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo louvor damos a Ti. Obrigado por esta tarde maravilhosa. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É por isso que estamos, Senhor, com o Senhor, buscamos o Senhor, buscamos a Sua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz e nela nos mantemos. Obrigado, Senhor, porque hoje nós vamos descobrir quem nós somos, ó Pai, em Ti, e evangelizar segundo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Muito obrigado, Senhor. Santo Espírito de Deus, fica conosco. Ativa, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem que ser ativado em nossas vidas. Nos abençoe em nome de Jesus. Traga sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, traga sobre nós a Tua glória hoje, traga sobre nós a Tua essência, Espírito Santo, traga sobre nós, Jesus Cristo, a Tua graça, a presença gloriosa do Teu Espírito seja sobre nós, em nome de Jesus. Oh, glórias a Ti, Jesus, te damos, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, seja bem-vinda, pastora Ângela, glória a Deus, eu te amo, pastora Ângela, pastor Fernando de Cosmópolis, vocês são muito amados dos nossos corações, sejam bem-vindos, e toda a honra, toda a glória, eu não enxergo direito de longe, a Maiara também, a Forte, a Yasmine também, seja bem-vinda no Instagram, glória a Deus. Ô Senhor, recebe, Senhor, das nossas vidas todo o amor dos nossos corações. Recebe, Senhor, das nossas vidas toda a rendição nesta tarde. Se nós estamos aqui é porque o Senhor está em nós, é porque a Tua presença gloriosa, Espírito Santo, está em nós. E muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos enche de uma presença e de um poder tão grande e vamos manifestar esse poder para a Tua glória em nome de Jesus. Amém, queridos? Oh, glória, Deus é bom. Eu estou muito feliz. Eu estava falando com algumas filhas minhas hoje e eu estava compartilhando com elas algumas experiências, porque para mim ontem foi algo muito impactante. Eu senti Deus muito perto, mas muito perto mesmo. E enquanto nós estávamos ministrando uma palavra na igreja, eu estava sentindo a presença do Espírito Santo muito forte. Eu só sei que eu voltei da igreja chorando, queridos. Em casa eu continuei chorando. Foi difícil dormir à noite. Não porque era ruim, queridos, mas é uma presença tão maravilhosa. E quando Deus nos chega perto, quando ele chega muito mais perto, não tem como você dar atenção em outras coisas, né? A presença de Deus é muito maior, muito mais perto, e eu creio que Ele vai falar muito conosco. O tema de hoje é sendo nós mesmos. Sabe, queridos, por diversos tempos na minha vida, por diversos anos, eu também me senti muito frustrada, apesar de ter facilidade, né, de falar com as pessoas, de ter relacionamento. Eu fiquei muito frustrada por muitos anos, porque eu não alcançava o meu potencial e aquilo que eu gostaria de alcançar para evangelizar as pessoas. E assim eu fui caminhando, fui buscando, fui estudando, fui buscando muitas estratégias, né? Fui aprendendo também e eu aprendi que Deus, Ele é tão tremendo em nossas vidas, mas tão tremendo que Ele nos dá particularidades nesta área, né? E a partir daquele momento, nossa, a partir daquele momento eu assim comecei a usar aquilo que Deus colocou na minha vida. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos falar de ser nós mesmos para evangelizar.
né? Nós vamos ver que esses grandes homens de Deus, evangelistas maravilhosos ao longo desses anos, tiveram tantas conquistas, né? Tantos sucessos nesta área, mas nós não precisamos ser igual a eles, né? Podemos ter algumas particularidades, mas não precisamos ter todas as características. E assim vamos alcançar o nosso maior potencial. Amém? Então hoje eu quero falar sobre isso, como nós podemos trabalhar, né? Em nome de Jesus. E semana passada, na terça-feira, né? Falamos sobre ter compaixão, né? Essencialmente ter compaixão, que é algo muito forte, muito bom, né? Em nome de Jesus, para que consigamos alcançar, né, o maior potencial naquilo que o Senhor tem para nós nessa área. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre 6 estilos de evangelização que nós temos na palavra. Então eu quero compartilhar, nós vamos estudar para depois, né, nós aprendermos e buscarmos isso em nossas vidas, amém? O primeiro estilo, fala assim comigo, o primeiro estilo é o estilo confrontacional. Como assim, pastora? Lembrando que nós nas lives anteriores do mês de junho, nós falamos sobre a nossa paixão ministerial, os nossos dons espirituais e falamos sobre o nosso estilo pessoal, estilo comportamental. O estilo comportamental, queridos, não tem nada a ver com o nosso estilo de evangelização. É claro que Deus usa a nossa personalidade, as nossas particularidades com isso, mas o estilo de evangelizar vai ser o estilo como você vai abordar as pessoas, como você vai falar do Evangelho de Cristo às pessoas. Lembrando que durante todo esse mês nós vamos aprender como falar a nossa história para as pessoas, como falar a história de Cristo para as pessoas, como evangelizar, como levar as pessoas até aquele passo de fé, de conversão. E com tudo isso você vai usar o seu estilo de hoje, aquilo que você vai aprender hoje, amém? Não mais errar, não mais querer ser igual a ninguém, amém? Não mais se sentir frustrado, diminuído, né? Ou muitas vezes fracassado porque não chego nem aos pés daquele evangelista, daquela missionária, daquele missionário. Não, nós vamos hoje aprender que somos muito mais fortes naquilo que o Senhor tem para nós, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, estilo confrontacional. O estilo confrontacional está em Atos capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 36. Aqui fala sobre Pedro, né? Sobre a história de Pedro. Fala quando Pedro, ele já tinha aqui recebido a ação do Espírito Santo, lá em Pentecoste, quando Jesus tinha dito a eles, para eles estarem esperando, porque viria um poder sobrenatural sobre eles. E aqueles discípulos, aqueles homens, eles foram impactados, né, com aquela unção, com aquele poder. Eu quero já ressaltar, em nome de Jesus, a importância do Espírito Santo em sua vida, né? Eu sei que você é cristão, eu também sou. Você que não é cristão e está assistindo essa live, em nome de Jesus, que Jesus seja o centro da sua vida, que Ele faça parte, que você comece, em nome de Jesus, a ter maior contato com a palavra do Senhor, né? Ser cristão é quando cremos em Deus. Ser cristão é quando cremos em Jesus, né? E aqueles homens, em nome de Jesus, eles tinham sido cheios, abastecidos do poder do Espírito Santo, mas um poder que os levou a fazer coisas extraordinárias.
Eles saíram daquele lugar e começaram a evangelizar de uma maneira totalmente nova, ousada, de uma maneira totalmente direcionada para o propósito que Jesus tinha dado a eles. E Pedro foi ali diante daqueles fariseus, ele foi ali falar da obra redentora de Cristo. E ali Pedro mostrou o seu estilo de evangelização. Ali Pedro começou a falar sobre quem foi Jesus, a obra que Jesus fez com ele, e não só isso, ele começou a falar para as pessoas de arrependimento. Ele começou a falar de mudança de vida, né? Então ele confrontou a multidão com a verdade de Cristo, com a verdade do evangelho. Ele começou a confrontar mesmo. Então, o que é confrontar a pastora? É quando as pessoas, elas veem a necessidade, principalmente esse estilo, né, de evangelização. Vira um pouquinho mais para cá, a luz. Quando há uma... Tá bom. Quando há uma necessidade, às vezes, de uma pessoa ouvir muito claramente o que ela tem que ouvir no mundo espiritual, né? Então, ali Pedro precisava direcionar aqueles fariseus, aquelas pessoas na direção certa, no foco certo, e agindo ali no estilo dele, né? Ele começou a confrontar. Pedro, ele tinha uma personalidade assim. Pedro era ou tudo ou nada, né? Pedro, ele era muito incisivo, né? O estilo de Pedro, provavelmente, ele era um estilo muito mais direto, né? Esse estilo confrontador, ele não fica rodeando os assuntos para falar algo, né? Essa pessoa, quando ele tem esse estilo e ele está evangelizando, ela vai direto ao ponto. E Pedro era assim, ele foi direto ao ponto, falando com aquela multidão e falando com aqueles homens, com aqueles fariseus. E ele começou a falar sobre arrependimento. Provavelmente, né, com certeza, se João Batista fosse fazer esse teste, ele também teria o estilo de evangelização confrontacional, porque qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, né? E se batizem para que o reino de Deus venha sobre as suas vidas, para que Deus perdoe os seus pecados. Então ele era muito direto, e Pedro também era muito direto nas suas ministrações, nas suas direções, quando falava com as pessoas. Quando ele chegou diante daquele mendigo que estava ali às portas, né, do templo, né? Aquele mendigo pediu algo, ajuda para eles. Ele chegou bem para eles e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então ele era muito direto, era tudo ou nada. Escuta, se você é mendigo, se você precisa de dinheiro, alguma coisa, eu não tenho, mas o que eu tenho agora eu te dou. E aí ele disse: recebe o poder de Deus e recebe a ação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tá tudo bem aí? Glória a Deus, Deus é bom. Vamos lá. Ele andou sobre as águas. Oh, que interessante, né? Pedro andou sobre as águas. Ele era direto, né? Todos os discípulos ficavam segurando no barco, não queriam andar, né? Mas Pedro, ele disse: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo e eu vou, né? Então ele foi, né? Ele foi ali, ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, porque ele tinha essa personalidade, em nome de Jesus. E características, né, dessa personalidade, características de Pedro, né, características dessa personalidade.
essa personalidade é confiante, ele era muito confiante. Então, assim, quem tem um estilo confrontacional não tem medo de falar a verdade para as pessoas, né? Eu não estou dizendo que os outros estilos tenham medo, mas eu estou dizendo que esse estilo, ele não tem medo, ele fala diretamente, mesmo que a pessoa não queira ouvir, ou que a pessoa é muito importante, por exemplo, né? Como os fariseus, doutores da lei, eles eram muito importantes. Este estilo, né, na vida da pessoa, essa pessoa, ela não tem medo de falar a verdade do evangelho, o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo. Esse estilo é aquele evangelista, né? Aquela evangelista que está diante de pessoas e ela realmente olha e fala: você precisa se converter a Cristo, você precisa entregar a sua vida para Cristo, porque se você continuar assim, você vai para o inferno. Então, não é qualquer pessoa, né, que tem coragem para dizer isso. Mas eu posso dizer que pessoas que geralmente estiveram no inferno, ou estiveram em trevas mesmo, muito densas, estiveram nas mãos de Satanás por muitos anos, né, ao longo dos seus anos, sabem o que é estar neste lugar. Então, provavelmente, quando essa pessoa ela vai evangelizar, ela tem talvez esta coragem, né, de falar abertamente às pessoas. E a característica é que ele é muito ousado. Por isso que Pedro, né, ele foi ousado, ele andou sobre as águas, né? Ele foi ousado quando ele quis defender Jesus e pegou a espada e cortou a orelha, né, do soldado, né? Ele tinha um temperamento, né, ali mais mais ativo, né? Mais impulsivo. Mas dentro desse estilo de evangelização, nós podemos dizer que ele era ousado, né? Tanto é que a primeira pregação de Pedro, após o seu enchimento e ação do Espírito Santo na sua vida, ele converteu ali mais de 5.000 pessoas. Amém? Outra característica, ele é muito direto. Então, esse estilo, ele não faz rodeios, né? Ele é muito incisivo, ele é muito direto, ele é confiante naquilo que ele está falando e ele é ousado. Às vezes a gente vê essas características e a gente vai falar: nossa, eu tenho tudo isso. Aí daqui a pouco você vai ouvir o outro estilo: eu tenho tudo isso. Mas, queridos, há um estilo peculiar para você, né? Às vezes nós combinamos dois estilos, às vezes um estilo é mais predominante e o outro é menos. Às vezes a gente tem aí, pode ser que você, no seu teste que você vai fazer depois, você vai às vezes empatar dois estilos, mas é muito difícil, sempre há um estilo mais predominante, amém? Foge de conversas sem objetivo e gosta de ir de direto ao ponto. Então, aquelas conversas, aqueles cafés, né? Cafés de evangelismo, aquelas conversas, isso não dá muito certo para quem tem um estilo confrontacional. Ele já entra falando aquilo que ele tem que falar, dando a direção daquilo que ele tem que dar a direção. Amém? E tem opiniões e convicções muito fortes em relação ao que pensa, né? Então, por isso que Jesus também teve que ter um trabalho muito peculiar com Pedro, porque Pedro, ele tinha convicções muito fortes e às vezes as convicções de Pedro eram convicções erradas. Então, Jesus teve ali que ajudar Pedro com isso, né? Que ao mesmo tempo que Pedro, na passagem, quando ele estava com Jesus e Jesus estava falando, né, com eles, ele teve a revelação que Jesus era o Messias, o Filho de Deus,
né? Então só Pedro teve a iniciativa de dizer: não, o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. E Jesus disse para ele: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Santo Espírito de Deus que te revelou. Logo em seguida, ele veio com uma história dizendo para Jesus que Jesus não devia subir na cruz. Quando Jesus estava falando o plano que ia acontecer, ele disse: não, que o Senhor livre o Senhor, tenha compaixão do Senhor de subir naquela cruz e de padecer por nós. E aí Jesus o repreendeu como Satanás para sair da presença dele, né? Então temos que tomar cuidados com isso, cuidados com esse estilo. Sabedoria para abordar as pessoas, mesmo que somos diretos, que somos ousados, que somos confiantes, né? Mesmo que temos convicções fortes, nós temos que entender que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa, não é um objeto, ela tem sentimentos. Então, lembra que eu disse na live anterior, as pessoas passaram por situações, passaram por traumas, passaram por problemas. E esse estilo tem que tomar muito cuidado com isso, para não ferir as pessoas. Para dizer algo que é verdadeiro, mas dizer na hora certa, no momento certo, e dizer de uma forma que não venha a ferir as pessoas. Porque quando você ministra o Evangelho de Cristo, o Cristo é para curar, não para machucar. O Evangelho de Cristo veio para trazer vida, não para trazer morte e afastar as pessoas de Deus, da igreja ou de Cristo, amém? Então, em nome de Jesus, temos que tomar cuidado com isso, né? Nós precisamos entender neste estilo que não precisamos ser tão fortes sempre, porque esse estilo, né, ele sempre quer ter muito aquela ousadia de ser forte, então nem sempre precisamos ser tão fortes assim em todos os momentos, né? Não faça julgamento para outros estilos. Às vezes, quando a gente é muito direto, a gente acha que o outro estilo é muito mole. Você é muito mole, você precisa aprender a evangelizar, você precisa aprender logo a falar com as pessoas. E nós precisamos, principalmente nesse estilo, tomar cuidado para não julgar os outros estilos. Amém? Não existe estilo certo nem errado, existe um estilo para você. Amém? Então, tem características nesses estilos e tem cuidados também que temos que tomar, ok? Vamos para outro estilo? Então, o primeiro estilo confrontacional. O segundo estilo é o estilo intelectual, que está em Atos capítulo 17, versículo 16 ao 34. E nós podemos falar, sem dúvida, da figura de Paulo. Paulo tinha o estilo intelectual para evangelizar, né? Talvez por isso Paulo escreveu tantas cartas. Você não vê Pedro escrevendo cartas, né? Você não vê ele escrevendo muitas coisas, e na maioria das cartas às igrejas na Bíblia foram Paulo que escreveu, porque estava debaixo do estilo dele, né? O que é o estilo intelectual? Paulo falava a pessoas de grande importância, mas também falava para pessoas que não tinham tanta instrução. Porém, Paulo sempre usava o seu estilo de conhecimento, o seu estilo intelectual para falar com as pessoas e para ensinar as pessoas, né? É tão interessante que quando Paulo precisa exortar uma igreja, ele vai com todo cuidado, ele escreve as cartas, ele manda as instruções para as doutrinas, para todas as funções que eles tinham que ter, né? Quando ele vai também enviar as cartas a Timóteo, né? Aos seus amigos, às igrejas que ele amava muito, como a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, ele
ele escrevia, né, de uma maneira lindamente mesmo, né, expressando ali a graça de Cristo, expressando ali a profundidade do Evangelho de Cristo, né, ele era um poeta, né, ele escrevia muito sobre o que ele sentia em Deus, o que ele sentia através de Cristo. Então, quando Paulo fala, né, que ele falava sobre ele mesmo, né? Quando eu quero fazer o bem, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Isso era uma reflexão peculiar, particular dele, e ele escrevia para que nós hoje pudéssemos também se identificar com isso, identificar com esses sentimentos. Paulo começou a falar ali nesse texto de Atos capítulo 17, lá com o rei de Atenas, e ali ele estava em Atenas falando com os atenienses e falando ali principalmente com os filósofos de Atenas, né? Então ali ele começa, primeiro ele foi indagado por aqueles filósofos, lá vem outro sonhador, né, outro historiador falando de um Deus desconhecido. E a partir deste comentário, Paulo não foi como Pedro. Talvez Pedro iam falar para eles, Deus desconhecido? Coisa nenhuma. Eu vivi com esse Deus, ele não é desconhecido. Talvez Pedro agiria assim, mas Paulo não. Paulo usou esta frase para começar a falar quem era o Deus desconhecido. E assim ele transcorreu todo o plano da salvação, como ele foi encontrado por esse Deus desconhecido, como ele foi chamado, qual foi as suas experiências, e ele começou a indagar, ele começou a fundamentar. Esse estilo intelectual é muito importante porque ele fundamenta muito a palavra de Deus. Ele não só fala do plano da salvação, mas ele fundamenta na Bíblia, ele tem muito conhecimento bíblico, né? Geralmente quem tem esse estilo peculiar tem muito conhecimento bíblico e também deseja ter conhecimento bíblico. Então é por isso que estuda mais, que busca mais, né? Então, características, né, deste... Vocês estão aí, gente? Estão me entendendo? Eu sei que hoje é mais estudo e eu vou ter que correr porque eu vou ter que falar de 6, né? Mas coloca aí, glória a Deus, tá bom? Para eu saber que vocês estão aí, amém? Características deste estilo, né, intelectual. Ele é inquisitivo, ou seja, vocês já perceberam que quando a pastora às vezes vai conversar com vocês, ela está sempre fazendo uma pergunta, né? Então quem tem esse estilo geralmente faz uma pergunta para que a outra pessoa reflita, para que ele continue falando e aí ele leva essa pessoa até um entendimento da palavra, o entendimento do assunto que está sendo falado, amém? E aqui, nesse estilo, ele usa muito disso, ele usa as inquisições, as perguntas, né? Ele para poder chegar num objetivo. Ele é analítico, ou seja, né? Ele analisa muito ali o contexto do que ele está vivendo. Paulo evangelizava muito diferente. Quando ele estava diante de filósofos, ele tinha um linguajar diferente, ele falava, porque Paulo tinha muita instrução, né, queridos? Paulo, ele era um homem muito estudado, ele tinha muita instrução. Então ele tinha um linguajar, uma forma de falar diante do rei Agripa, lá em Atos capítulo 9, ele falou para o rei Agripa de uma maneira totalmente peculiar, né, diante de um rei, de uma autoridade. Quando Paulo foi colocado diante do rei de Roma, ele também teve que falar diante de uma autoridade. Mas você vê Paulo falando com propriedade diante com essas pessoas e também vê Paulo também falando
com os seus da igreja, com os seus amigos, com aqueles adivinhos, com aqueles que caminhavam atrás deles enquanto eles estavam evangelizando na rua, e você vê que Paulo, ele conseguia analisar o contexto e colocar a mensagem do evangelho no contexto daquilo que ele estava observando e o que ele tinha que falar. E outra coisa, ele é lógico, né? Totalmente lógico. Paulo não começava a falar de uma coisa e depois terminava em outra. Não, Paulo tinha começo, meio e fim. Por isso que as cartas de Paulo são maravilhosas para se estudar, porque ele tem um começo, né? E ele tem uma finalidade, até chegar no final ele percorre um caminho, o caminho lógico de instrução de um assunto. Vocês estão me entendendo? Amém? Esse estilo aprecia debates, sabe, pessoas que gostam de debates, que param para debater sobre um assunto, sobre o Evangelho de Cristo, sobre... vem aqui, senta aqui, fala das suas dúvidas que eu vou te responder, né? Se você tiver alguma coisa contra, senta aqui que eu vou te responder. Então ele gosta muito de debates, gosta de debater ideias com as pessoas, e ele está mais preocupado do que as pessoas pensam, do que as pessoas sentem, né? Ou seja, esse estilo, ele está muito preocupado se a pessoa conseguiu entender a mensagem do Evangelho de Cristo. Se ele conseguiu entender e chegar naquele objetivo, né? O estilo confrontacional, ele é muito direto porque ele quer levar a pessoa para Jesus a qualquer custo, né? Então ele já quer orar, ele já quer ir direto ao assunto. Esse estilo intelectual, que era o estilo de Paulo, ele quer que as pessoas tenham pleno conhecimento daquilo que eles estão fazendo e aquilo que eles estão tomando a sua decisão, né? Daquilo que eles vão querer a partir daquele momento. Amém? Então eles fazem perguntas como: por quê? Como você sabe sobre isso? O que você pensa sobre esse assunto? Então são pessoas que sempre vão puxando através de outras pessoas, né? Aquilo que eles estão precisando, né? Às vezes esse estilo chega e fala: olha, você tá me falando que tem dúvidas, o que você pensa sobre esse assunto? Então ele ouve e depois ele traz instrução sobre essa questão. Cuidados que nós temos que ter com esse estilo. Não faça do evangelho um jogo de debates, de ideias, não. Evangelizar é algo precioso e muito valioso. Não podemos perder tempo com grandes debates e tantas coisas. Você vê muito Paulo, quando estava diante de um rei, ele não ficava perdendo tempo, ele ia direto ao assunto, ele falava daquele modo como ele tinha que falar, mas ele não ficava perdido nas ideias, né? Ele levava a pessoa a ter este entendimento. Eu quero deixar um versículo desse estilo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz assim: derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, este texto, ele fala muito sobre esse estilo. Geralmente, você já viu a pastora fazendo, né, essa oração, né, que todo conhecimento que se levante contra o conhecimento libertador da palavra do Senhor caia por terra em nome de Jesus, e que toda fortaleza mental, espiritual, né, caia por terra e que seja levado cativo a todo o pensamento. Então, geralmente, pessoas que têm esse estilo, eles focam muito e usam muito esse versículo, né, em nome de Jesus. E eu não dei para vocês o versículo do confrontacional, eu quero dar. Lá do estilo confrontacional é 2 Timóteo 4:2. Eu não dei, eu quero ler então.
Esse versículo é do estilo confrontacional, tá bom? Prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo, né? Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Então, esse texto é do estilo confrontacional. E 2 Coríntios 10:5 é o versículo do estilo intelectual. Terceiro estilo, fala assim comigo, terceiro estilo testemunhal. Oh, glória! É interessante esse estilo, porque às vezes a gente escuta, né, testemunhos tão maravilhosos, né, às vezes em congressos, em lives, né, e a gente se impacta tanto, a gente vê como as pessoas se convertem com um testemunho, né, e aí a gente olha para essas pessoas e fala, ai Deus, eu nunca vou alcançar tantas pessoas assim, porque eu não tenho testemunho nenhum, eu nunca fui um ex. Eu nunca fui um ex-drogado, um ex-prostituto, um ex-adúltero, um ex isso, um ex aquilo. Eu nunca fui um ex. E eu não tenho um testemunho para contar assim forte, né? Ou um testemunho que eu estava nas trevas e o Senhor me resgatou daquela forma. Eu não tenho. E às vezes a gente se acha diminuído por causa disso. Então eu quero dizer que não se sinta diminuído, amém? Não se sinta diminuído, diminuída, porque há um estilo especial para cada tipo de pessoa. E este estilo é para pessoas que passaram por situações muito particulares e peculiares em suas vidas. Então nós podemos dar o exemplo do homem cego, né? Em João capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 34, nós podemos falar deste homem cego de nascença, né? Essa passagem, ela fala, eu não posso ler todo o texto, os textos, porque senão a gente não tem tempo para isso, né? Mas eu quero que você depois leia em casa, estude, né? Ouça essa live novamente para identificar depois o seu estilo. E essa passagem fala que este cego era um cego de nascença. E antigamente, todo cego de nascença era considerado que ele nasceu cego, né? Então, por isso ele era um pecador. Então, eles eram considerados assim, a escória, né? Que ele era um pecador, ele era indigno de um dia falar da palavra de Deus, de um dia poder falar sobre algo do evangelho de Cristo. E aí, a gente vê que Jesus mudou tudo isso, né? Principalmente na vida desse cego. Então, este homem cego de nascença, ele foi curado por Jesus. E ele foi curado por Jesus. E aí, o que aconteceu? Ele saiu contando, falando, né, daquilo que aconteceu. Ele não conseguiu ficar de boca fechada, ele não conseguiu ficar parado. Ele saiu falando, né? E ali no versículo 25 de João, capítulo 9, ele diz assim: respondendo ele, pois, e disse, se é pecador eu não sei, porque as pessoas estavam falando, como? Aquele cego que era pecador, como que ele agora está falando que foi curado pelo Filho de Deus e que está falando sobre isso, né? E aí ele respondeu, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Olha que interessante. A primeira coisa que ele fez foi dizer a todo mundo sobre o seu testemunho, né? Ele não começou a dizer, eu tive uma revelação espiritual de que aquele homem, né, Jesus, o Nazareno, é o Filho de Deus, é o Messias. Ele não começou a dizer isso, ele começou a falar
sobre o seu testemunho, né? Sobre ali o que ele estava passando, né? E quais as características, né? Então, ele foi um contador de história. Sabe um outro personagem bíblico muito conhecido nosso, que tem esse estilo de evangelização, o estilo testemunhal? Era aquela mulher à beira do poço. Aquela mulher à beira do poço, ela também tinha esse estilo testemunhal. Só que ela também, depois nós vamos falar, ela combinou com outro estilo. Mas todos aqueles que falam do seu testemunho, que falam da sua vida, que tem história, fala assim comigo, estilo testemunhal é um contador de história. Você conhece gente que é contador de história? Quando ele senta, aí você fala, nossa, lá vem ele vai contar a mesma história. E você já percebeu que essas pessoas contam a mesma história, com as mesmas vírgulas, com os mesmos pontos, e elas alcançam as pessoas para Jesus? As pessoas se convertem, mesmo falando a mesma coisa. Por quê? Porque é o estilo dela, é através do testemunho dela que ela alcança as pessoas e converte as pessoas para Cristo Jesus, né? Características. Esta pessoa, a característica dela é um comunicador claro, né? Uma pessoa que gosta de contar histórias, gosta de conversar, né? É um comunicador claro, contador de histórias e um bom ouvinte. Sabe aquela pessoa que gosta de sentar, né? Gosta de passar tempo com alguma pessoa e ela gosta de ouvir, e aí ela gosta de contar a sua história, ela gosta de contar ali o que Deus fez na vida dela, né? E assim ela alcança muitas pessoas para Jesus. Cuidados com todos os estilos têm os cuidados com esse estilo. Não falar muito, não falar de si a outras pessoas sem relacionar as experiências. Ou seja, às vezes a pessoa fala muito de si, só que não tem nada a ver com a realidade ou a experiência que a outra pessoa teve, né? Então, é importante, né? Vocês já perceberam? Vamos supor, um grande evangelista, ele vai dar um testemunho, né? Sobre a sua cura física. Ele foi curado de doenças incuráveis, né? E ali ele depois ora e ministra para as pessoas serem curadas. Quem ouve esses testemunhos? Quem vai nesses congressos? Quem ouve essas lives? Geralmente são pessoas que estão passando por problemas de enfermidades. São pessoas que precisam ouvir de um Deus que cura, que liberta. Ou às vezes tem pessoas doentes em sua casa, né? Filhos, parentes, pessoas doentes que precisam ouvir. Então dá certo, casa certo quando o testemunho encaixa com a experiência da pessoa. Agora, tome cuidado quem tem esse estilo, né? Gosta muito de contar história e aí fala muito de si, de experiências suas, que as outras pessoas não tem a mínima noção do que está sendo falado ou que ela tem experiência, né? Então, aí perde-se a oportunidade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ouça primeiro. Olha que importante, é uma lição para esse estilo. Ouça primeiro antes de se conectar à história desta outra pessoa, ok? Então, é importante a gente ver e tomar cuidado com isso. Um versículo para esse estilo, 1 João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Então, esse versículo fala desse estilo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Não podemos deixar de anunciar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Todos nós temos que dar testemunhos,
testemunhos de livramentos, de cura, de bênção do Senhor. Mas há pessoas que têm testemunhos muito fortes e que com esses testemunhos alcançam multidões, pessoas, famílias para o reino de Deus e para Cristo Jesus. Então, use bem isso, use bem seu testemunho, se você tem esse estilo, para ganhar pessoas para Jesus. O quarto estilo, fala comigo, o estilo interpessoal. O quarto estilo é o estilo interpessoal, que podemos encontrar em Mateus, né? Na vida de Mateus, né? O coletor de impostos, né? Que está escrito no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 29 ao versículo 32. Amém? Estilo interpessoal. Não há estilo melhor, ok? Não há estilo maior do que o outro. Lembra que eu disse que não há dom maior, mais evidente, que Deus gosta mais, não há estilo melhor, não há estilo pior, nada disso, queridos. O estilo de evangelismo é uma característica, algo peculiar que Deus deu para você. E esse estilo interpessoal está na vida de Mateus, né? Mostrando na vida de Mateus. Mateus, o que ele fez? Mateus era um coletor de impostos, ele era muito mal visto, né? Pelos judeus, porque ele era um judeu, que aos olhos dos judeus, ele era um traidor, porque ele se ajuntou com os romanos, junto com outros, né? E assim, cobrava impostos, né, dos judeus. E quando Mateus se converteu, ele foi chamado por Jesus. A Bíblia diz lá nesse texto de Lucas, capítulo 5, 29 até o 32, que ele fez um banquete. O que ele fez? Ele convidou os seus amigos, todos os coletores de impostos. Ele foi lá, convidou todos os coletores de impostos, né, para conhecer Jesus. Então ele falou assim: olha, eu vou mudar de vida, né? Eu era assim, vocês são os meus amigos, eu quero que você conheça quem mudou a minha vida. E aí ele fez um banquete, ele fez um jantar, né, para esses amigos, para conhecer os discípulos e para conhecer Jesus. A festa foi realizada com este propósito, né? Para os amigos conhecerem Jesus e os seus discípulos. Então, esse estilo, ele gosta de promover situações onde as pessoas podem ter relacionamento com a palavra, com o evangelho, com Cristo, né? Ter um acesso a isso. E ele encontrou esta maneira, né? Por quê? Porque ele era um homem de relacionamentos, né? Então, pessoas com esse estilo interpessoal, ele tem muito forte essa questão de relacionamento, ele tem muitos amigos, né? Ele tem muito relacionamento, então ele fez isso, né? Ele aproveitou isso. Então, uma das características deste estilo é que ele é muito conversador, né? O testemunhal, a gente falou que era um contador de histórias, né? Ele é um comunicador, claro. Mas o interpessoal, ele é conversador. Sabe, gente que gosta de conversar, de prosear, né? Esse estilo gosta de prosear, ele gosta de conversar, né? Ele é amigo, ele tem essa característica, amiga, né? Ele é sensível com as pessoas, né? Gosta de fazer amizades, gosta de relacionamentos, gosta de gente. Essas pessoas gostam de gente, né? Você conhece pessoas que vira e mexe, tá assim pra vizinha: vem em casa comer um bolinho. Conhece gente assim? Vem em casa comer um bolinho, né? Vem em casa tomar um café. Eu tô tão sozinha, tô só eu e o gato. Vem em casa tomar um cafezinho. O que estão fazendo? É esse estilo,
né? Gosta das amizades, gosta desse relacionamento e com isso, né? Eles trazem Jesus na vida das pessoas, né? Relacionamentos. Focaliza nas pessoas e as suas necessidades. Conhece gente que tá passando e fala assim: oi, quanto tempo? Quanto tempo para ele semana passada, né? Quanto tempo? Passa lá em casa hoje. Vou fazer um bolinho fresquinho para nós. Passa lá em casa que eu vou fazer uma jantinha gostosa para nós. E com isso, essa pessoa, ela interage e fala do evangelho com todo tipo de pessoa, né? Cuidados, não valorizar mais a amizade do que a verdade. Ou seja, às vezes a gente cria nesse relacionamento, tanto relacionamento de amizade, né? De cuidado, de amizade, que às vezes a gente, sabe, perde a liberdade de falar a verdade para uma pessoa, né? Às vezes você vê que a pessoa está indo para o caminho errado, né? Ou está tendo uma atitude errada, mas porque você está se sentindo mal, que ela é tão sua amiga, ele é tão seu amigo, né? E que você perde essa liberdade de falar com ele. Então temos que tomar cuidado para não levar a amizade muito maior do que a verdade. A verdade de Cristo, a verdade do Evangelho vem em primeiro lugar. Dizer aos outros sobre serem perdoadores e necessitarem de Jesus, isso é fundamental, é um teste para o seu relacionamento. Amém? Se verdadeiramente esse relacionamento vai continuar, a gente tem que ter essa vontade, ter essa verdade como em primeiro lugar. Não podemos deixar a amizade, né, passar à frente da verdade, né? Não esqueça do alvo. Qual é o seu alvo? O alvo não é comer o bolo. Apesar que eu gostaria de um bolinho agora, né? Mas olha a gente aqui tomando um cafezinho, um chazinho, comendo um bolinho juntos. Nós vamos fazer uma festa no final dessas lives, amém? Amém. Vamos fazer uma celebração no final de julho? Vamos fazer uma festa, cada um aí, em nome de Jesus. Eu vou interagir com vocês aí, vamos fazer uma festa, né? Mas a finalidade, quando a gente traz uma pessoa para nossa casa, para o nosso trabalho, para nossa igreja, né, convida para nossa igreja tudo, não é simplesmente uma questão de amizade, mas tem que ter foco. E o foco é levar as pessoas até o perdão, até Jesus, até uma libertação. Amém? Não se sobrecarregue, deixe que Deus faça a sua parte. Às vezes a gente se sobrecarrega tanto, né? A gente nesse estilo, a gente quer deixar tudo em ordem, tudo certinho. A gente quer que, né, principalmente quando a gente é líder de célula, né? A gente age muito em cima também desse estilo. A gente quer que tudo ocorra bem, que as pessoas recebam tudo bem. Mas nem sempre, queridos, a gente pode fazer tudo. Sabe aquele versículo que diz que o Espírito Santo, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo? Então, nós temos que ter essa consciência, que a gente vai até um certo ponto. Depois, é o Espírito Santo que faz toda a obra. Amém? Glória a Deus. Então, um versículo para esse estilo é 1 Coríntios 9, versículo 22, parte B, que diz assim: fiz-me tudo para com todos, para todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo falou isso. Amém? Então eu vou ler de novo. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O quinto, tá acabando. O quinto estilo é o estilo convidativo. O estilo convidativo é especificamente a mulher junto ao poço. Mesmo que ela testemunhou e ela falou, mas esse estilo é o peculiar desta mulher, né, que está em João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26. Por quê?
Porque esta mulher, quando ela teve contato com Jesus, quando ela conversou com Jesus à beira do poço, ela teve uma experiência sobrenatural, né, de libertação, de encontro, mas a Bíblia conta muito clara que ela voltou para sua cidade, e quando ela chegou na sua cidade, ela começou a convidar as pessoas: não, vocês vão comigo encontrar esse Jesus, vocês vão falar com ele, vocês vão chegar até ele. E esse estilo é assim: convida as pessoas. Você conhece gente que está sempre convidando pessoas para ir para a igreja? Eu conheço gente, conheço filhas minhas que convida todo mundo para vir à igreja. Eu amo esse estilo, porque esse estilo, ele não tem vergonha da sua fé, não tem vergonha da sua igreja, não tem vergonha de nada. Ele convida mesmo, né? E às vezes até um encardido mesmo que não quer, e ele insiste, vai lá e convida, né? Então há pessoas que são capacitadas para motivar outras pessoas a participarem e a fazer aquilo que elas estão fazendo. Então elas convidam. Sabe gente que é vencedora, quando tem assim, a gente é criança, as professoras fazem assim, aquela competição. Olha, quem mais trouxer visitantes, né, ao culto, ao encontro, ao congresso, ao acampamento, vai ganhar um prêmio, né? E quando a gente era criança, a gente levava a vizinhança inteira para a igreja, porque a gente queria ganhar o prêmio, né? E o prêmio geralmente era doce. Era doce, chocolate. E a gente convidava todo mundo. Esse estilo é assim, ele gosta de convidar. Sabe aquela pessoa que enche sempre o carro para levar as outras para a igreja? Eu falei na live anterior, né, sobre a gente ter esses atos de compaixão e levar as outras pessoas, né, para a igreja, para os eventos, né? E aí, tá acabando o tempinho aí do Instagram, mas vai desligar e depois volta de novo, tá bom? Eu reconecto de novamente, amém? Aí a gente já volta de novo, amém? E aí, esse estilo, ele faz muito isso, né? Jane, tira pra mim que aí eu conecto. Aí, o que acontece? Essas pessoas enchem o carro, né? Enche o carro de gente. Deixa eu colocar aqui. Enche o carro de gente, convida... Você tá pondo a mão na frente. Oh, meu Deus, esses meus ajudantes. Pastor, mostra a testa. Jane, põe a mão. Oh, Jesus, a gente aprende. Oh, glória, Deus é bom. Para você não perder de novo. Glória a Deus, Deus é bom. Tá entrando aí. Então, e essa pessoa, ela convida mesmo. E aí, tipo, vamos na igreja, Não, eu passo esse horário, ainda não tá entrando. Eu passo nesse horário para poder te levar. E enche o carro de pessoas. Eu escrevi aqui, né? Usam isso para poder realmente evangelizar e usam isso para poder levar outras pessoas para Jesus. Amém? Pode colocar aí. Oh, glória. Hoje a gente tá aqui cheio de gente. Olha, gente. Olha quem tá aqui comigo. Olha, o Telzinho. Hoje ele veio me ver. Eu tirei o sofazinho dele e aí ele não tá querendo deitar e ele quer colo. Me pediu colo, tá? Né, Tel? Esse é meu companheirinho. Vai lá. Então, e essas pessoas... Entrou, obrigada. E essas pessoas, elas enchem o carro mesmo e elas convidam. Sabe quais são... Eu pesquisei, sabe quais são as estatísticas hoje? De 4 adultos, uma pessoa está esperando ser convidada para ir à igreja. Você acredita nisso?
de 4 adultos, uma pessoa está esperando ser convidada para a igreja. Eu achei essa estatística, eu falei, meu Deus, então nós temos que convidar. Então eu estou orando para que Deus dê essa unção em nome de Jesus para todos, para poder encher os carros, né? E trazer em nome de Jesus as pessoas para Jesus. Características, essas pessoas são hospitaleiras, sabe, gente que fala, não, vem em casa, eu levo você, né, você não tá podendo, depois você fica em casa, depois você vai para casa. São pessoas hospitaleiras, extrovertidas, né, são pessoas que têm fácil relacionamento, são convincentes. Você conhece gente que assim, você convida, fala, rodeia tudo, e aí essas pessoas não vão. Aí vem uma pessoa e fala, olha, eu tenho um congresso, eu tenho uma festa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você quer ir comigo? Aí essa pessoa, eu vou. Aí você fala, não acredito, convidei tantas vezes você não foi, agora vem outro aqui, te convida uma vez, você vai, por quê? Porque é a unção do estilo, né? Então, a gente tem que ser estratégico. Quando a gente não consegue levar uma pessoa, manda aquela lá tem unção, manda ela que ela tem um estilo convidativo, que ela convence, ela convence as pessoas a ir em determinados lugares para conhecer Jesus. Aquela mulher à beira do poço, né, junto com Jesus, ela converteu a cidade inteira, queridos. Ela levou todo mundo da cidade a conhecer a Jesus, né? Então, em nome de Jesus, precisamos de pessoas mais nesse estilo. E são comprometidos. Eles creem nas coisas que estão envolvidos. Sabe, com pessoas que crê mesmo naquilo que está envolvido, crê na palavra da sua igreja, crê na palavra profética dos seus pastores, crê no chamado, no chamado, na missão da sua igreja, daquilo que ela está produzindo. Então é uma pessoa comprometida e ela considera todos os eventos, as festas, os congressos, os estudos, sempre uma oportunidade de levar as pessoas para Cristo. Amém? Então, é importante, a pessoa que tem esse estilo, ela fala assim, eu vou convidar, a sementinha tá lá. Eu convido, mesmo que a pessoa fez um nariz meio torto para mim, eu convido. Daqui a pouco convido de novo, quando eu vou ver, essa pessoa tá comigo lá. Ela não tem medo, né? Então, cuidados que a gente tem que ter com esse estilo. Para que os outros não falem o tempo todo. Então, isso é importante, porque essas pessoas, elas deixam as outras falarem, né? Então, assim, tome cuidado, porque às vezes as pessoas falam tanto de si e aí você não tem oportunidade de falar para essas pessoas sobre Cristo, sobre o Evangelho de Cristo, né? Sobre aquilo que elas têm que receber. Então, tomem cuidado muito em relação a isso, né? Você conhece gente que fala assim, nossa, aquela pessoa falou tanto na minha cabeça, ela foi daquilo lá falando, eu tô com a minha cabeça até cheia. Então, quer dizer, não deixe tanto a pessoa falar, fale também, compartilhe com ela sobre aquilo que Cristo pensa sobre determinados assuntos, isso é importante. Não desanime se os seus convidados, na primeira questão, né? Se os seus convidados disserem, eu não vou, não desista. Você vai na segunda, na terceira você vence, amém? Em nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E o não de hoje pode ser o sim de amanhã, amém? Então, esse estilo é muito legal. Lucas capítulo 14, versículo 23 é desse estilo. Então disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Olha só, convide-os a entrar, para que a minha casa se encha, né? Então o Senhor diz isso, né? Saia, convide para que a minha casa se encha.
em nome de Jesus, amém? Fala assim comigo, o último estilo é o estilo assistencial, ô glória! Você percebeu que os estilos são diferentes um dos outros? Vocês perceberam isso? Totalmente diferente. E olha, a gente pode se encaixar em muitas coisas, né? E em muitas experiências aí. E o último estilo é o assistencial, que podemos falar sobre Dorcas, né? A figura de Dorcas, aquela mulher maravilhosa, né? Aquela mulher que realmente foi um exemplo, né, de ação, de obras assistenciais, de ajuda. Isso está em Atos capítulo 9, né? Dorcas era uma mulher que em nome de Cristo servia aos outros. Lá no versículo 36 diz assim: cheia de boas obras e esmola que fazia. Você conhece gente que ganha muita gente para Jesus porque ela faz boas obras? Porque ela faz obras assistenciais? Então, através das obras assistenciais, das suas ofertas, às vezes eventos que faz, né, assistenciais, ela ganha muitas pessoas para Cristo. Então esse estilo é um estilo peculiar. Dorcas agia dessa forma. Dorcas, ela ajudava as mulheres a costurar, né? Ela levou muitas mulheres aos pés de Jesus, ao Evangelho de Cristo assim, né? Ela era uma mulher que fazia muitas boas obras. A maneira como servia, a maneira como Dorcas servia, impactava as pessoas. Então, esse estilo mostra isso e fala disso. A maneira como esta mulher, ela servia, ela agia, né, nas boas obras, ela impactava as pessoas, né, e ela trazia as pessoas aos pés da cruz. Aquilo chamava muita atenção. Ai, sumiu. Aí, ela chamava muita atenção das pessoas, né, em relação a isso. E as pessoas com esse estilo evangelizavam por meio do serviço que prestavam aos outros. Então, suas iniciativas, geralmente não, sempre eram desprovidas de qualquer tipo de benefício próprio. Né? Elas faziam isso porque elas viam uma necessidade, porque elas queriam cumprir a obra de Cristo e elas ajudavam o próximo e com isso elas traziam as pessoas para Jesus. Então hoje a gente pode colocar aí muitos médicos, muitos enfermeiros, principalmente esses médicos sem fronteiras, né? Esses missionários que estão transculturalmente em outras nações, né, servindo, trabalhando nas suas profissões e através da medicina, através do cuidado, muitos professores, né, de outros países, eles são usados por Deus porque eles estão fazendo isso, essas obras sociais, e elas trazem essas pessoas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Características. Pensam primeiro nas pessoas do que nelas. Então, geralmente, quem tem essa característica, pensam primeiro nas pessoas do que nelas mesmas, né? São humildes, né? Tem uma humildade tremenda, né? São pacientes, percebem as necessidades dos outros, observam muito as necessidades dos outros e ajudam muito as pessoas, né? Pouco falantes, né? Sabe aquelas pessoas que são falantes? Não, essas pessoas elas demonstram mais o seu amor, muito mais com ações beneficentes, ações de boas obras, do que propriamente com as suas próprias palavras, né? Então, é bem diferente com o estilo intelectual, com o estilo confrontacional. Elas movem o coração das pessoas através de bons atos de compaixão, de misericórdia, das suas atitudes de boa fé, e assim elas comovem as pessoas e trazem as pessoas para Jesus, né?
entendem o valor das tarefas servis. Essas pessoas, elas nunca estão frustradas simplesmente porque elas não estão com o microfone na mão ou num palanque ou num lugar de muita importância. Elas valorizam muito as tarefas servis, né, de estar realmente ali servindo as pessoas, às vezes até no anonimato, porque elas sabem que estão sendo usadas por Deus, né? E amor por meio de ação, mais por meio de palavras. Essas são as características, né? Então nunca subestime o seu trabalho na área social ou debaixo desse estilo, porque esse estilo ele abre muitos corações, atinge muitas pessoas e muda muito a visão das pessoas em relação ao Evangelho de Cristo. Contra atos de amor não há rejeições, queridos, né? Então, enquanto um te oferece às vezes uma rejeição, nós oferecemos amor, nós estendemos as mãos e aí esses atos de amor, né? Não há rejeições. Cuidados com este estilo. Os cuidados que devemos ter. Devemos verbalizar Cristo, mesmo que estamos agindo com boas ações, devemos verbalizar, as pessoas precisam aceitar a Cristo. Então, ações não substituem palavras, como palavras não substituem ações. Então, nós temos que achar este equilíbrio, né, em nome de Jesus, para encontrar aí um equilíbrio de todas as coisas. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oh, glória! Deus é bom, amém? Então, estamos terminados hoje os 6 estilos de evangelização. 6 estilos que podemos agora identificar. E o que eu vou fazer? Eu vou enviar para vocês, como eu fiz das outras vezes, através do WhatsApp. Você vai pegar o WhatsApp, vai me mandar um oizinho aí, e eu vou mandar para você o teste, as perguntas, mas faça, amém? É importante que você faça. Pastor, eu não tenho tempo, você tem a madrugada. Amém? Então faz de madrugada, tira meia horinha aí da sua madrugada, hora, e que Deus vai te dar a graça, você vai ver só. E faça esse teste. E depois eu vou mandar para você, me manda lá, pastora, dê o estilo testemunhal, dê o estilo confrontacional, dê o assistencial, dê o interpessoal, dê o convidativo. E aí eu vou mandar para você todas as características, todos os cuidados, eu vou mandar para você certinho, tudo certinho, para você ter na sua pastinha. Hoje eu falei com uma filha minha, monta uma pasta de todos os testes, de todo o material que você está fazendo, da sua paixão, dos dons, do estilo pessoal, agora do estilo de evangelização. Faz ali a sua pastinha, porque depois você vai juntar todo esse material para começar a trabalhar para Cristo, queridos. Então, faça isso e me manda para que eu mande para você, e aí você tenha todas essas características, estude, ore, busque a ação do Espírito Santo sobre você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Deus é bom? Deixa eu levantar aqui, colocar um louvor para nós. Vamos orar para terminar a nossa live de hoje, né? É tão rápido, 1 hora é tão rapidinho, né? E passa 1 hora e eu tenho que já terminar. Mas eu sei em nome de Jesus que nós estamos caminhando. Amém? Quando eu estava fazendo aqui, escrevendo, eu comecei a identificar alguns dos meus filhos, o que cada um tem, né? E às vezes a gente fala, eu queria ser tanto igual a pessoa, queria fazer tanto a obra que ela está fazendo.
esteja na onde você estiver, em cima do seu dom, em cima do seu chamado, em cima do seu estilo de evangelização, que você vai ver como Deus vai impactar, amém? Eu vou orar com você para que você nessa semana, nesse finalzinho dessa semana, você faça os testes, seja abençoado, a obra do Espírito Santo venha de uma maneira sobrenatural na sua vida e que terça-feira, vamos ver o que nós vamos falar terça-feira? Eu marquei aqui para não esquecer. Terça-feira nós vamos falar sobre construindo relacionamentos. Lembra que eu disse que não há evangelismo sem relacionamentos. E nós vamos aprender a construir relacionamentos. A nossa próxima live é construindo relacionamentos e vai ser tremendo. Amém? Para a glória do Senhor. Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor damos a Ti, Senhor, porque Tu és grande, Tu és poderoso, toda glória, todo louvor damos a Ti. Senhor, muito obrigado por esses presentes, obrigado por cada estilo, porque quando o Senhor nos ungiu, o Senhor pensou no nosso potencial, o Senhor pensou as pessoas que estariam chegando até nós, o Senhor já tinha pensado onde moraríamos, aonde nasceríamos, aonde estaríamos congregando, o Senhor sabia de todas as coisas, o Senhor sabia do nosso chamado e eu quero te agradecer, Pai querido, eu quero selar sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esta live, que está estudando essas lives, que estão vendo depois também, fora do ao vivo. Pai querido, eu quero abençoar todos eles e quero te pedir, Santo Espírito de Deus, fala com eles, que eles tenham, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, que eles sejam cheios da Tua glória, do Teu poder, que como Pedro, Senhor, com os discípulos, foram impactados pela ação do Espírito Santo e foram cheios do poder, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, transbordar unção em seus estilos, que essa seja, Senhor, uma década de muita conquista, de muita colheita, que eles vão ser, em nome de Jesus, muito bem sucedidos no seu estilo e em tudo aquilo que eles fizerem. Eu os abençoo para a glória do Pai, para a ação do Filho e para a ação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém? Glória a Deus! Eu sei que hoje foi uma live de estudo, mas era importante que você aprendesse sobre os estilos para que você fizesse depois os testes e soubesse qual é o seu estilo. Então me mande um oizinho no WhatsApp, que eu vou deixar o número aí na publicação do vídeo e eu vou mandar todo o material para você e em nome de Jesus nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus, nós vamos abençoar muitas pessoas, nós vamos ajudar muitas famílias, nós vamos resgatar muitas pessoas que estão feridas, nós vamos resgatar muitas pessoas que estão presas, nós vamos dar comida àquele que precisa de comida, nós vamos aprender a atuar na plenitude do Espírito Santo no nosso estilo, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Eu vou estar daqui a pouquinho gravando para os programas do nosso canal do YouTube e eu quero te lembrar, toda segunda-feira de toda semana, toda segunda às 11 da manhã, eu estou postando lá no YouTube um vídeo novo. Então, entra no YouTube, compartilha, né? Pulverize esse vídeo, né? Eu disse algo muito importante para os meus filhos. Não é uma questão de popularidade, queridos. Hoje é uma questão de necessidade. As pessoas precisam ouvir de Cristo. E essas mensagens que eu posto no programa do YouTube, canal Peniel Alfa, são mensagens de cura, de libertação, de evangelismo, sobre Jesus, alimentos que eles precisam. Então,
compartilhem, me ajudem com isso e me ajude a compartilhar com seus amigos para que eles se inscrevam no canal e que eles façam parte também dessa história. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amo vocês. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Beijo, pastora Marisa Lara, que cada vez você fique melhor e mais juntinha com a gente. Em nome de Jesus, a gente sente a sua falta, viu? Você é muito importante nas nossas lives, né? Todo mundo perguntou já de você, cadê? Mas ela tá aqui, firme e forte, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.